Se você está com dificuldade de aprender programação e não sabe por onde começar, eu vou te mostrar nesse vídeo um método praticamente infalível de você conseguir aprender a programar sozinho. Não importa se você está começando agora ou se você já tem algum conhecimento. Se você seguir do passo 1 até o último passo que eu vou mostrar para você, eu tenho certeza absoluta que daqui a um ano você vai me agradecer e dizer: Marcos, consegui aprender a programar sozinho. Para esse método funcionar, você precisa seguir a risca, porque a área da programação, de fato, é uma matéria difícil. Só que existe métodos que fazem você aprender mais rápido. E é isso que eu quero mostrar para você nesse vídeo. Nesse canal aqui eu trago notícias, atualizações sobre o mercado, desenvolvimento de software. Se você não conhece meu trabalho ainda, recomendo que você se inscreva no canal e também já deixa o like nesse vídeo para fortalecer o nosso trabalho. E escreve aqui nos comentários: quero aprender programação ou programação. Vou repetir. Escreve aqui nos comentários: quero aprender programação ou simplesmente a palavra programação. Quando você faz isso, você ajuda o algoritmo do YouTube a entender o nosso conteúdo e entregar para mais pessoas que precisam saber dessas informações de como aprender programação de forma eficiente e sozinho. Então já escreve nos comentários para a gente fazer esse vídeo bombar. Conto com a sua colaboração. Então bora começar mais um vídeo? Então bora lá! Então vamos lá, pessoal, começando mais um vídeo, e eu considero o melhor roadmap que existe, porque isso daqui eu vejo que realmente funciona. Mas é claro, você precisa seguir do começo até o fim. Entenda bem, aprender programação. Existem várias formas de você aprender programação. A maioria das pessoas que estão estudando programação estão estudando da forma errada. E aí você acaba perdendo muito tempo. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo para facilitar a sua vida. Quais conhecimentos são necessários para, de fato, cara, ter um resultado bacana nos estudos aí da programação. A primeira coisa que você precisa entender é que existe um método certo. E é mais simples do que você pode imaginar. Então vamos lá, vou mostrar para você aqui o passo a passo. Você que é um total iniciante na área da programação, começou agora ou que pretende começar, por isso que você está assistindo esse vídeo aqui, o programador ele tem um único objetivo: resolver problemas. A empresa que está te contratando, ela quer saber se você consegue resolver os seus problemas. Se você consegue resolver esses problemas com soluções em software, aplicações web, mobile, enfim. Então aqui você tem um problema da sociedade, um problema que a empresa está enfrentando, ou até mesmo um problema seu mesmo, porque você pode trabalhar de forma independente na área da programação. Você pode criar um sistema para você, para automatizar uma tarefa do seu dia a dia, ou para você monetizar mesmo. Então existem várias vertentes, vários caminhos que um programador pode seguir. Mercado de trabalho, freelancer, os seus próprios sistemas. De qualquer forma, não importa qual seja o caminho, você precisa resolver um problema. Você tem um problema e você resolve esse problema através de um software. Você vai criar um sistema onde vai resolver esse problema aqui. E aqui tem exemplos de problemas que viram soluções reais. Aplicativo de loja virtual, facilita a compra e venda de produtos online. Então tem muitas empresas que precisam divulgar os seus produtos. Lojas pequenas, empresas medianas, e você pode criar um site para essas empresas ou um aplicativo onde vai ter essa vitrine de produtos. Sempre está surgindo novas empresas que precisam estar com seu posicionamento online. Não basta hoje você ter uma empresa física, uma loja de roupas, uma loja de produtos eletrônicos que só funciona fisicamente, mas não tem um site, um aplicativo. Você vai perder para a concorrência. Então essas empresas precisam ter um site, um aplicativo, e você pode oferecer para elas esse tipo de solução. É um problema, ela tem um problema que precisa ser resolvido. Ela precisa mostrar esses produtos, ela precisa mostrar a sua empresa para mais pessoas. Como que ela vai fazer isso? Um site, um aplicativo. Outro exemplo de software. Nós temos aqui, por exemplo, um agendamento de clientes. Organiza horários
e melhora a experiência do cliente. É um exemplo bacana? Barbearia. Muitas barbearias precisam de um sistema de agendamento, seja web ou seja mobile. Você pode oferecer esses serviços. Mas é só um exemplo para você entender, uma barbearia, para agendar os serviços ali dos clientes. Sistema de login é um outro tipo aqui de problema que muitas empresas precisam resolver. Por que o sistema de cadastro e login é importante? Praticamente todo o sistema precisa. Protege dados e garante acesso seguro ao sistema. Landing page, que são as páginas de apresentação, para você apresentar uma padaria, uma barbearia, uma pizzaria. Qualquer tipo de empresa precisa de uma landing page. Uma empresa que vende madeira, uma empresa de construção civil, precisa ter uma landing page, onde vai ter os seus contatos, formulário de contato, vitrine de produtos, entre outras informações. Aqui para o marketing digital, mercado que cresce a cada dia, páginas de captura de leads. Tem várias pessoas que estão pagando alto para quem desenvolve boas capturas de leads aí, né? Capturas para pegar e-mail, pegar o nome do usuário e fazer ofertas, né? Cair no funil de vendas. Então, tudo isso daqui são problemas que você pode resolver com software. Esse é o primeiro passo, entender que a sua função como programador é resolver problemas. Se você não consegue identificar os problemas da sociedade, os problemas que a sua empresa está enfrentando, ou os problemas que você precisa resolver para automatizar suas tarefas, seus serviços, fica muito difícil você ter uma visão do que você vai criar, qual software é melhor para aquela situação, se você é uma pessoa que não consegue identificar problemas. Então você precisa ser muito bom, especialista em identificar problemas e saber como resolver esses problemas em software. Essa é a sua função principal. Você precisa ficar especialista em identificar problemas. Pega aí um caderno e uma caneta e escreve aí, ó. Escreve no caderno. Quando você escreve, você aprende muito mais. Pegou a caneta? Pegou o caderno? Escreve aí. O programador ou a programadora precisa ser especialista em identificar problemas e resolver esses problemas da melhor forma possível. Escreveu aí? Então você vai pegar aí esse mesmo caderninho e vai começar a olhar o mundão. Vai começar a olhar as empresas, o seu trabalho, o seu dia a dia, problemas que precisam ser resolvidos e automaticamente vai começar a surgir ideias de software. Você não precisa reinventar a roda também. Tem muita coisa que já existe e você só pode melhorar. Você vai personalizar, vai entregar personalização, vai entregar suporte, vai entregar manutenção. Então tudo isso você vai entendendo. Entenda o problema e crie a solução e transforme vidas através do código. Esse aqui é a primeira coisa que você precisa entender. Ficar especialista em resolver problemas. Esquece a linguagem de programação, o framework. Só vai escrevendo no papel, no caderninho, problemas que você está identificando aí na sociedade. Problemas dentro de empresa, de lojas, na sua vida. Tudo isso pode virar um software. Bacana? Então, esse é o primeiro passo. Entender essa parte aí. Depois, linguagem não é o mais importante. Muitas pessoas acham que estudar várias linguagens de programação vai fazer você se tornar um programador melhor. Você que está começando agora, você precisa entender que você não pode ficar pulando de galho em galho. Eu vou começar com Java, aí daqui a pouco eu vou para o Kotlin, vou para o JavaScript, eu vou para o Python. A maioria dos iniciantes cometem esse erro. Começa a estudar uma linguagem, daqui a pouco já pula para outra. Já acha que aquela não é boa, aí pula para outra, aí pula para o framework, aí pula para outra ferramenta. E no final você não aprendeu nada. Você só pulou de galho em galho e aprendeu tudo de forma superficial. Você aprendeu um pouquinho de cada coisa. E isso não é nem um pouco inteligente. Esse tipo de estudo não é inteligente. Você vai perder muito tempo. E aí você não vai conseguir aprender programação dessa forma. É muito complicado se você ficar pulando de galho em galho. Porque tem muitas informações de fato na internet, fora da internet. Isso confunde quem está começando agora ou quem pretende começar, né? Por isso que é importante você já entender isso daqui, ó. Linguagem não é o mais importante. O que realmente importa é a lógica e o raciocínio por trás do código. A linguagem, ela é uma ferramenta. Então aqui a gente tem várias linguagens de programação. Java, Python, JavaScript. E aqui eu coloquei, ó, pular de linguagem em linguagem atrasa seu aprendizado. Foque no que realmente importa.
Ou seja, você que está começando agora, você precisa formar uma base na área da programação. Você tem que realmente formar essa base. É que nem você construir uma casa. Se você construir a casa sem ter um alicerce próprio ali, né? Sem ter os pilares, ter toda a parte ali estrutural, eu construir a minha casa em qualquer lugar ali em cima do barranco, eu posso até construir, mas a chance daquilo ali cair é muito grande. Provavelmente vai cair. Agora, se eu foco em construir a estrutura da casa e depois, só depois disso, eu vou focar realmente em subir essa casa, cara, eu tô construindo essa casa num ambiente seguro. Esse alicerce é a base na programação. E eu estudo várias linguagens, vários frameworks, e não estudo a base, porque a maioria dos iniciantes pulam a base. Eu não quero que você pule. Já começa aqui o estudo direcionado, o estudo que realmente vai fazer você chegar em outro nível. Eu quero que você foque na base. Eu quero que você fique especialista em resolver problemas e eu quero que você foque na base. Que base é essa? Lógica de programação, algoritmo, raciocínio lógico. Você precisa ter raciocínio lógico. Tudo na vida tem lógica, tem uma sequência lógica. Então você precisa entender sobre lógica de programação, como escrever um bom algoritmo, começar a ter raciocínio lógico e aprender a resolver problemas e identificar esses problemas. É isso daqui que vai formar a base antes de você começar a estudar uma linguagem de programação. Você não começa estudando uma linguagem de programação e depois pula para outra. Primeiro você foca na base. Primeiro eu fico bom em resolver problemas, entendo sobre lógica de programação, algoritmos. Aí sim, entendi essa base, eu vou começar a aprender uma linguagem de programação. E a linguagem de programação que você vai aprender é apenas uma linguagem. Todo iniciante precisa focar numa linguagem só. Não pule de galho em galho. E aí existem algumas linguagens de programação que eu recomendo para quem está começando, para formar essa base. Pode ser qualquer linguagem, mas eu sempre vou recomendar linguagens que são orientadas a objetos, porque tem linguagens que é muito mais funcional do que orientada a objetos, e tem até outros paradigmas. Não é interessante, porque acaba omitindo muitas informações. Você que é iniciante precisa de mais informações sobre a sintaxe da linguagem. Então aqui, depois que você aprender a lógica e o algoritmo, você vai estudar uma única linguagem. Estude a linguagem que você vai usar na área que você vai trabalhar. Por exemplo, se você vai desenvolver iOS, né, aplicativos para o iOS, você vai ter que estudar o Swift, porque é a linguagem oficial da Apple. Eu quero desenvolver aplicativos para o Android. Aí, nesse caso, você precisa estudar a linguagem Kotlin. Cara, é a única linguagem oficial que cria aplicativos nativos. Eu tenho que estudar o Kotlin. Eu quero entrar nesse universo do front-end, do JavaScript. Estudo JavaScript, porque já é orientado a objetos. Eu quero criar, por exemplo, servidores. Eu quero entrar na parte do back-end. Quer uma recomendação minha? Estudo Java. O Java é uma linguagem excepcional para o back-end. Tem uma sintaxe robusta. Você aprende muito mais com a parte de orientação a objetos dela. E eu vou até dizer até mais. Dessas linguagens aqui, eu gosto de todas. Mas se você não tiver nenhuma noção de linguagem de programação, cara, você quer ter a base da programação e depois usar IA. Usar só IA para criar aplicativos. Cara, aprende pelo menos o Java, velho. Porque o Java vai te ensinar, vai te dar uma base sólida, né, sobre a sintaxe da linguagem. É uma linguagem mais explícita. Estuda o Java, ou o C, pelo menos. Mas eu focaria no Java, né? Inclusive tem curso de Java aqui na descrição para quem é iniciante e quer começar com Java. Formar essa base aí como programador. Você pode até criar aplicações com IA depois se você quiser. Mas é interessante você ter um domínio total aí de pelo menos uma linguagem de programação. De preferência, a linguagem de programação que você vai trabalhar, né? Na área que você vai trabalhar. Então é importante você entender isso daí. Depois eu recomendo que você crie projetos reais para colocar no seu portfólio, no seu currículo e treinar mesmo. Ainda que você não vai entrar para o mercado, que você crie esses projetos até para portfólio como freelancer, caso você queira entrar nessa área de freelancer. Ou se você não vai ser freelancer, vai ser um desenvolvedor independente, crie mesmo assim os seus projetos pessoais para você treinar a linguagem, para você começar a treinar a programação, treinar a resolução de problemas. É aqui que você começa a criar projetos reais. Você não vai criar projetos que o mercado não utiliza, projetos fictícios. Não, você vai criar soluções reais, que realmente acontecem. A melhor forma de aprender programação é criando coisas que existem no mundo real. Então aqui tem alguns exemplos de projetos reais. Sistema de cadastro e login,
Todo sistema, cara, precisa de cadastro e login. Pode entrar em qualquer site aí que você for comprar produto, não importa, for pegar algum serviço, você vai ter que se cadastrar e fazer o login. Por que isso é necessário? Por que um cadastro e login é um projeto legal para você criar aí e colocar como portfólio, para você treinar a sua programação e é real? O que você aprende nesse tipo de projeto? Você aprende a utilizar banco de dados, você aprende a parte de autenticação, que é o cadastro, o login de usuários, validações, o famoso GRUD, o sistema de login, ele está atrelado com o back-end, e você aprende segurança básica, cara. Então aqui você aprende segurança também. Olha que interessante você criar um sistema de cadastro e login. Outro tipo de projeto bacana, ó, se você vai escolher Java e vai para a parte do back-end, cara, você precisa criar uma API para você. Não importa que API seja. Se é uma API para identificar plantas, se é uma API de filmes, uma API que vai retornar uma lista com vários produtos, você tem que criar uma API. Mas esse projeto eu recomendo para qualquer um, cara. Crie uma API. O que você aprende criando uma API? Back-end, que é muito importante. Todos os sites, aplicativos precisam de um back-end. Back-end é uma das áreas mais importantes. Sem back-end nada funciona. Você aprende a trabalhar com rotas, com comunicação entre sistemas, ou seja, a comunicação entre o servidor e o front-end, banco de dados e JSON, cara, que é uma estrutura praticamente universal. Você aprende a trabalhar muito com JSON. Outro tipo de projeto bacana para você criar aí, landing page de produtos. Cara, toda empresa precisa, né? A maioria precisa de uma landing page, seja para apresentar seu negócio ou para mostrar uma vitrine de produtos, uma loja virtual. O que você aprende nisso? Front-end, parte estética, experiência do usuário, design moderno, responsividade. O que é isso? Layouts. Isso aqui é um projeto bacana para você treinar. Layouts que se enquadram em qualquer tamanho de tela, seja celular, seja na tela do computador, TV. Ele vai ter uma responsividade muito boa. E a experiência do usuário. Você aprende sobre experiência do usuário. Cores que funcionam melhor em determinado aplicativo, cores que não funcionam em outro tipo de aplicativo. Então aqui você aprende a experiência. Outro tipo de aplicação bacana para você criar aí e pegar a experiência são aplicativos de negócios, cara. Negócios locais, sistema de barbearia, pizzaria. Você não imagina o tanto de pizzaria e barbearia que abre e que precisa de um sistema. Clínicas, hospitais, tem sistemas horríveis. Cara, você pode criar sistemas para essas empresas. Sistemas reais, pedidos, agendamentos, gerenciamento de usuários, soluções completas, projetos reais, mais prática, mais experiência e um portfólio que abre portas. Então, se você quer ter um portfólio campeão, você tem que construir aplicações que existem, né, que tem demanda. E tudo isso aqui que eu te mostrei tem muito mais, tá? Tudo isso daqui tem demanda e vai continuar tendo demanda. O que vai mudar é a personalização. Você vai personalizar da maneira que o cliente quer, com as cores, com a estrutura, com a logo da empresa. Personalização é uma coisa que a IA não consegue tirar de você. A experiência do usuário, o pedido do cliente, ele é sempre único. Então, isso daqui é o que você precisa fazer depois que você pegar o básico ali da programação. É começar a criar projetos reais e não ficar perdendo tempo com bobeira, cara. Com botão animado, com coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Tem que focar nisso daqui. E aí, isso daqui, cara, vai fazer você economizar pelo menos aí 50% a 60% do seu tempo. A maioria dos iniciantes, não salva os seus projetos. Você sabia que salvar os seus projetos, algo simples, você sabia que isso daqui economiza muito tempo e faz você acelerar os seus estudos na programação? A maioria das pessoas começam a criar projetos, seja de cursos online ou de cursos presenciais, não importa, só que ela não salva o projeto. E aí acaba tendo que refazer aquele projeto novamente, ou acaba esquecendo, a pessoa faz um sistema de cadastro e login, aí você fez ali aquele projetinho, aí você não salvou esse sistema de cadastro, aí você vai fazer uma outra aplicação que precisa de cadastro e login. Aí você esqueceu, cara. Por que você esqueceu? Porque você ainda tá no início, você precisa praticar mais até você fixar melhor. Ao invés de você reaprender novamente, você vai perder tempo tendo que reaprender novamente. Cara, é só você pegar um projeto seu antigo, que você já fez ali um cadastro e login, olhar o seu projeto,
consultar o código e basicamente replicar no próximo projeto. E isso você vai fazendo para todos os sistemas. Pô, eu criei um sistema para um cliente, um sistema de agendamento de barbearia. Cara, salva esse projeto. Quando você tiver outro sistema de agendamento, você simplesmente só copia e cola no próximo. Claro, você não vai copiar e colar, mas você vai olhar, né? Vai abrir o seu projeto, olhar o código, vai pegar a mesma ideia, passar para o próximo projeto e só vai personalizar. Então, você não precisa reaprender, você evita retrabalho e ganha tempo. Você melhora a sua leitura de código. Quando você pega um projeto que você já fez, você já está melhorando a leitura de código, está aprendendo a ler código. E isso é muito importante para um programador, aprender a ler o próprio código e ler código de outras pessoas. Isso vai fazer você reler seu próprio código e fortalece sua lógica. Evolução constante. Veja a sua evolução e identifique melhorias. Portfólio forte. Seus projetos mostram suas habilidades. Muitas pessoas falam, a empresa está pedindo experiência. Mas como que eu vou ter experiência se a empresa não me dá oportunidade? Cara, você não precisa ter experiência só na carteira de trabalho ali. Se você criar os projetos, como eu estou falando para você, e ter um portfólio, isso daqui já mostra as suas habilidades, já mostra as suas experiências. Você pode mostrar esses projetos para a empresa. Cara, a empresa não tá nem aí se tá na carteira, se tá no GitHub, se tá no seu Google Drive os projetos. Ela só quer saber se você sabe fazer ou se você tem experiência. Tem como comprovar que você sabe mesmo? Tem. Olha o meu portfólio aqui, ó. Você cria um site com todos os projetos que você fez. Nem precisa criar um site se você quiser, só sobe no GitHub, cara. Você pode salvar os seus projetos todos no GitHub. E aí nessa daí você já aprende versionamento de código, que é uma coisa muito importante como programador. Subir um projeto no GitHub, atualizar os arquivos, deletar, já aprende versionamento de código e também aprende a trabalhar com a rede social, que é o GitHub. Já aprende a trabalhar com Git e GitHub. Já pego 2 coelhos numa tacada só, cara. Eu já salvo os projetos, reaproveito o meu tempo e ainda aprendo versionamento de código. Olha como esse estudo, ele é profissional, é direcionado. É um estudo que, cara, se você seguir isso daqui, essa lógica que eu tô falando pra você, essas dicas, você vai acelerar muito, cara. 10 vezes mais você vai acelerar. Salve todos os seus projetos. Não comece do zero toda vez. Seus projetos de hoje são a sua base para o amanhã. Você entendeu? Você não precisa reaprender toda vez. Programadores profissionais passam muito mais tempo lendo código do que escrevendo. Você aprende a ler o seu próprio código, aprende a ler código de outros desenvolvedores. E se você aprende a ler código, você consegue dar manutenção em sistemas. Se você entrar numa empresa agora, a maioria das empresas já tem um sistema rodando lá. As aplicações já estão no ar. Muitas das vezes, você foi chamado para dar manutenção no sistema que já está no ar, ou implementar pequenas funcionalidades. Você não vai criar uma aplicação do zero. É poucas vezes que você cria uma aplicação do zero dentro de uma empresa. Como que você vai implementar novas funcionalidades, ou você vai dar manutenção se você não sabe ler código, se você não teve essa experiência de pegar o próprio código, ler o seu código e replicar em outros projetos, ler código de outros desenvolvedores. Então você tem que fazer isso durante os seus estudos. Isso é muito importante. Dica de ouro isso daqui. Essa dica que eu vou passar para você, se você tiver a oportunidade de fazer, isso daqui vai acelerar os seus estudos, cara, em 200%. Vai por mim, tá? Isso daqui acelera os seus estudos. Eu vou repetir. Isso daqui acelera os seus estudos em 200%. Se você tiver a oportunidade de fazer isso daqui. Ensinar acelera seu aprendizado. Quando você ensina, você aprende de verdade. Você sabia disso? Quando você ensina outras pessoas programação, você aprende muito mais, porque isso fixa no seu cérebro. Você organiza o que sabe, você descobre falhas no seu conhecimento, você descobre as coisas que você ainda não sabe quando você ensina, porque você vai ter que pesquisar. Para ensinar, você tem que correr atrás da informação. Então, automaticamente, você descobre coisas que você não conhece. Você fixa o conteúdo com mais profundidade, porque você está falando, se expressando, ensinando aquela pessoa. Então você está reaprendendo também, está fixando o conteúdo que você já aprendeu, está colocando em prática. Ajuda outras pessoas e cresce junto. Cara, isso aqui é transformador. Você nem sabe disso, tá? Eu acho que a maioria nem sabe disso. Ensine outras pessoas, ensine seus amigos, seus familiares. Se você tiver a oportunidade. Se você não tiver a oportunidade, cara, cria um canal no YouTube, que nem eu fiz aqui, ensinando as pessoas a programar, dando dicas. Você vai aprender pra caramba. Cria um TikTok, um Instagram, ensina as pessoas. Você vai aprender 200%. Vai ser muito rápido, ó, você vai acelerar muito o seu aprendizado. Isso aqui é uma técnica, tá? Isso aqui funciona mesmo. Dica de ouro, tá? Já vale o seu like. Já deixou o seu like? Ó,
clica no like aqui, ó, porque, essa dica aqui é sensacional. Inglês. O inglês é muito importante para o desenvolvedor. Aprenda o inglês. Você não precisa ser fluente. Se você puder ser fluente, cara, melhor ainda. O céu é o limite. Aprenda o inglês técnico. Viva o inglês. Inglês é o combustível do programador. O que você pode fazer? Ler a documentação. Documentação sempre vai ser em inglês. Leia a documentação. Assista conteúdos em inglês, se possível. Escreva código em inglês. Automaticamente você já vai, escrever os códigos em inglês. E também, se possível, já escreva as variáveis e nome de função em inglês também. Cara, isso vai acelerar também os seus estudos. Por isso que eu falo, que aquela técnica da faculdade lá de aprender a programar, aprender uma linguagem com Portugal, que é o português estruturado, não é um bom método. Porque você vai escrever em uma linguagem português para entender a lógica de uma linguagem de programação. Eu acho que você perde muito tempo tentando traduzir. Muito melhor você aprender em inglês, porque você vai usar inglês, não importa se é no Brasil, fora do Brasil. As IDEs estão em inglês, a linguagem é em inglês, documentação está em inglês, os melhores vídeos de gringos tá em inglês, cursos. Viva o inglês. Coloque o seu computador aí tudo em inglês se você puder. Não traduza, não tente traduzir. Isso é muito importante. Tem até aqui no canal mesmo, algum tutorial que eu fiz, a pessoa fala, como é que coloca em português a IDE? Como que traduz isso daqui? Esquece tradução, não traduza, simplesmente use em inglês. Só de você traduzir, você já está perdendo tempo. Você já vai ter um estudo ineficiente. Não faça isso. Muitas pessoas acham, que a inteligência artificial vai substituir os programadores. Isso daqui é uma coisa, um medo de muitos programadores iniciantes e até programadores que estão há um tempo aí no mercado. Cara, eu não tô com medo de inteligência artificial. Não sei se você tá? Se você não tiver a base da programação, que é essa base que eu tô falando, e não procurar entender o que eu tô te falando, aí você tem que ficar com medo mesmo. Porque você vai ser substituído e rápido. Vai ser mesmo. Mas se você fizer tudo que eu tô falando pra você, você não vai ser substituído por inteligência artificial. Pode até ser, cara, que o mercado de trabalho reduz o quadro de funcionários e tal. Mas como freelancer e desenvolvedor independente, sempre vai continuar surgindo oportunidades para criar mais e mais softwares para mais e mais clientes. Porque as empresas precisam de software. E eu, como freelancer, eu, como desenvolvedor independente, eu posso criar para mim também e faturar. Então, assim, como não tem oportunidade? Tá cheio de oportunidades. Claro, se eu olho só o mercado de trabalho, eu me limito. Então, eu preciso prestar atenção nisso. De qualquer forma, IA não substitui base forte. Não substitui. A IA é uma ferramenta poderosa. Ou seja, é uma ferramenta do dia a dia. Você precisa estudar IA. Estou fazendo vídeos direto aqui no canal sobre IA. Estude IA. Mas quem cria soluções é o programador. Quem cria soluções é você. É você que vai personalizar para o seu cliente. O que a IA faz? Ela aumenta a sua produtividade. Ela vai gerar ideias, escrever código, explicar conceitos, encontrar erros e acelerar tarefas. Quem é o cérebro disso daí é você. Se você não tem nenhum conhecimento de programação, não tem base, você pode usar o Cloud Code, o modelo Ops 4.7. Você não vai fazer dinheiro com programação. Você até pode construir um software, porque com alguns prompts bem feitos, você consegue criar uma aplicação bem feita. Porém, como você não tem conhecimento da área da programação, da base, você vai criar software com problemas de segurança. Um software que provavelmente vai quebrar na hora que aparecer 500 mil usuários, 100 mil usuários. Um projeto desorganizado que talvez uma pessoa não consiga dar manutenção, porque você precisa entender sobre engenharia de software. É aí que vem o outro conceito muito importante na programação. Estrutura de dados. Estrutura de dados é uma matéria muito negligenciada pelos desenvolvedores. Na faculdade tem, não de maneira completa e fácil, mas é uma matéria que quase ninguém quer saber. Esses conceitos de escalabilidade, desempenho, é estrutura de dados. Então o programador precisa entender sobre escalabilidade. Seu sistema precisa suportar milhares de usuários. Como é que eu sei se meu sistema ele suporta milhares de usuários sem quebrar? Eu preciso saber estrutura de dados. Eu preciso saber se os meus algoritmos eles estão com um bom Big O Notation, uma boa estrutura, se eu estou realmente utilizando padrões de estrutura de dados, cara.
ou se a minha aplicação simplesmente está sendo feita de qualquer jeito. Arquitetura de software. Muito importante. Organização é essencial para projetos grandes. Você tem que pensar assim, ó. Ainda que você esteja fazendo para você, você precisa ter uma arquitetura no seu projeto quando o seu projeto cresce. Porque se você precisar colocar um programador na sua empresa para dar manutenção no seu sistema, aquela pessoa precisa conhecer de padrões de arquitetura. Se ela pegar o seu projeto e não tiver padrões de arquitetura, não tem como dar manutenção, vai ser muito difícil. Então os padrões de arquitetura são muito importantes. Padrões de organização, estrutura de dados, né, e algoritmos. Isso daqui vai melhorar a escalabilidade, a performance, a segurança e também, entre outras coisas. E você também precisa entender, né, sobre segurança. Proteger os dados do usuário é obrigação. Muita gente está criando SaaS aí com IA, muitos softwares com problema de segurança, onde muitos invasores aí conseguem invadir seu sistema. Então isso daqui é muito importante. Você precisa entender sobre segurança, arquitetura de software. Anota no caderno aí, ó. Segurança, arquitetura de software e estrutura de dados. Inclusive, tá? Se você adquirir o nosso curso de Java, que já vai focar nessa base aí, você ganha de presente, da minha autoria, um curso de algoritmos e lógica de programação e estrutura de dados. Tudo isso para formar sua base como desenvolvedor. Link aqui, ó, na descrição. Vamos lá, pessoal, continuando. E aqui é a cereja do bolo. Você pode fazer tudo isso que eu falei para você. Se você vacilar nisso daqui, você tem a chance de colocar tudo a perder. Durante toda a minha vida, eu percebi que tinha pessoas que estavam fazendo tudo certo, mas elas estavam completamente erradas nesse ponto aqui. Como assim, Marcos? Cara, dev saudável, mente afiada. Pequenos hábitos, grandes resultados no seu código, no seu negócio, nos seus estudos. Você sabia que se você fizer tudo isso que eu te falei, mas se você não tiver dormindo bem, sono péssimo, alimentação ruim, não faz exercício físico, não bebe água, não tem um estudo direcionado, fica só em tutorial, em pulando de galho em galho, você não vai ter resultado, cara. Não vai ter. Você vai se cansar. E também estudar muitas horas no dia. Tem gente que acha, pô, vou estudar 10 horas no dia para aprender mais rápido. Não, cara. É estudar pouco. O estudo tem que ser direcionado, ó. Estudo direcionado. Foque no que realmente importa. Você vai fazer esse estudo que eu tô falando para você. Estudo direcionado. Focar na base. Depois, você vai estudar poucas horas por dia. Quantidade não é igual qualidade. Qualidade é você ter um estudo direcionado e estudar poucas horas por dia. 2 horas por dia, no máximo 3. Só que um estudo correto, passo a passo, em sequência, aí sim você consegue ver progressão. Sono de qualidade. Depois que você estuda, que você trabalha, você precisa dormir bem, cara. Você tá dormindo bem? Se não tá dormindo, tem que regular mais esse sono. E uma coisa que ferra muita gente, cara, hidratação. Você sabia que as pessoas, a maioria das pessoas, bebe pouca água? Quando você não bebe água o suficiente, o seu corpo fica desidratado, você perde energia. Água dá energia. Às vezes, muitas pessoas desistem da programação. Ah, essa área não é pra mim, tô cansado. Vem a procrastinação. Muitas das vezes é falta de água, cara. A água traz energia pro corpo. Cara, depois que eu comecei a fazer tudo isso daqui, eu vou ser sincero com vocês, eu virei uma máquina, cara. Parece que a minha energia não acaba nunca. É isso que você precisa ter. Você precisa ter muita energia para conseguir, cara, os seus objetivos. Exercício físico. Se você é uma pessoa sedentária, cara, faça um exercício físico. Não precisa fazer academia não, se você não puder. Pega 10 minutos do seu dia e faz uma caminhada, cara, uma corrida. Já é o suficiente. E tente se alimentar melhor. Coma bem, né? Tira açúcar, tira refrigerante. Isso aí acaba inflamando você. Tudo isso vai fazer diferença. Cérebro descansado, mais foco, mais energia, produtividade vai lá para as alturas, evolução constante, carreira em alta. Isso aqui é a cereja do bolo, tá? Vai por mim. Eu tenho certeza do que eu tô falando aqui, certeza absoluta que isso daqui é o que vai mudar mesmo a sua vida, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal. Se você seguir esse roadmap do começo até o fim, você vai acelerar os seus estudos na área da programação, vai chegar muito mais próximo do seu objetivo, assim, umas 10 vezes mais rápido. Você pode ter certeza disso porque tudo que eu te passei é comprovado. São métodos que realmente funcionam. Se você quer aprender a programar, quer aprender a ter essa base sólida com algoritmos, lógica de programação, estrutura de dados,
uma linguagem comercial forte, que é o Java, e também, né, ter um suporte aí premium, tanto no grupo de alunos quanto com os professores. Tem um treinamento aqui, ó, na descrição do vídeo, extremamente custo-benefício. Custa muito menos do que uma faculdade, muito menos mesmo. E você aprende a formar essa base. Você ganha de presente, né, o meu curso de estrutura de dados, comprando o curso de Java na descrição, e você consegue formar a sua base sólida. Depois você pode decidir se você quer ir para o Spring Boot, né, para a parte do back-end, ou se você vai para outra área. Não importa. O que importa é formar essa base. A base, ela é o mais importante. Se eu não tenho a base, não importa se eu vou usar IA ou não vou usar IA. Você vai usar IA. Você vai usar IA. Mas você primeiro precisa saber sobre essa base. Beleza? Eu não quero que você estude tudo. Eu quero que você forme a sua base. Forme a sua base, tenha uma base bem sólida. Use as IAs e crie sistemas, cara. É isso. É isso. Não perca tempo com bobeira. É isso, cara. Vai lá, ó. Faz sua inscrição aqui, ó. Forme a sua base com a linguagem Java. Pega todas essas dicas do vídeo, maratona esse canal aqui. Toda semana eu tô trazendo conteúdo assim, ó. Premium. Acompanha o nosso trabalho, cara. Espero vocês em um próximo vídeo. Até a próxima.